Paz do Senhor a todos os irmãos. Eu sou o teu irmão presbítero Jonatas e com muita alegria hoje estou aqui para quê? Para avançarmos para mais um personagem bíblico. Mas espera aí. Me parece que algo ficou para trás na lição passada. Estávamos falando sobre quem na aula passada? Você lembra? Exatamente. Noé. E uma das coisas que eu deixei para a próxima aula da história de Noé foi sobre o seu erro, o seu pecado que ele cometeu em sua vida após a aliança que Deus fez com ele. Eu disse aqui que Noé acertou em muitas coisas. Noé foi um homem justo. Noé foi um homem que trouxe ali uma esperança de um futuro melhor para a humanidade, né? Através da sua linhagem, dos seus descendentes. Foi um homem que recebeu a aliança da parte de Deus. Foi o homem para quem Deus disse, colocou o arco no céu e disse: essa é a aliança que eu faço. Toda vez que você olhar para o arco, lembre-se que eu nunca mais vou exterminar os seres humanos com água, com um dilúvio, da mesma forma que foi feito agora. Agora, o que esse homem fez de errado após a arca pousar no Monte Ararat? O que esse homem fez de errado? Capítulo 9 de Gênesis, de forma bem rápida, para a gente avançar e dar uma breve biografia de uma pessoa chamada Cã, que é o filho de Noé. A Bíblia vai dizer que Noé, no capítulo 9, versículo 20, ele começa a cultivar a terra. E ele planta uma vinha. A Bíblia diz que ele se embebeda, né, enche o caneco. E a Bíblia diz que ele fica nu dentro da sua tenda. E os seus filhos, o que o texto dá a entender, tinham acesso a essa tenda. E quando chegaram, estava lá Noé, nu, completamente nu, diante de seu filho. E ver o pai nu naquela situação, naquela tradição, naquele tempo, era algo muito sério. E o que a Bíblia vai dizer é que esse filho mais novo, chamado Cã, Noé tinha 3 filhos, aliás, Jafé, Sem e Cã. E Cã era o mais novo. E esse Cã chega lá dentro, vê a cena do seu pai nu, sai para fora ao invés de cobri-lo. Ele foi o primeiro, então era muito mais fácil. Ele cobria o erro e ninguém ficaria sabendo de nada. O problema é que ele vai para fora, chacoteia o seu pai, zomba do seu pai, conta para outros que estavam lá fora. Quando seus irmãos ficam sabendo, Sem e Jafé vêm correndo, eles vão descosta. A Bíblia vai dizer isso, tá? Em Gênesis aqui, vai dizer que no versículo 23 aqui de Gênesis 9, que Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram descosta. Eles foram, tamparam a nudez do seu pai. Ou seja, mesmo com seu pai inconsciente, eles não ousaram ver a nudez do seu pai. Mesmo com seu pai inconsciente, o pai deles nunca iria saber. Mas aqui já mostra o temor desses dois homens, Sem e Jafé. Eles temiam a Deus e não ao seu pai. Respeitavam o seu pai, mas temiam a Deus, e por isso eles sabiam que Deus estava vendo de algum lugar o que eles estavam fazendo. Então por isso, descosta, eles vão e cobrem o seu pai, por respeito e amor a ele. E depois ele fica sabendo, Noé fica sabendo, quando ele volta, acorda do seu sono, da sua bebedeira, ele fica sabendo o que o seu filho Cã fez. E a Bíblia vai dizer que quando ele fica sabendo, ele lança uma maldição sobre a vida de Cã. E esse Cã, seu filho mais novo, acabou recebendo da parte do seu pai, por causa desse erro, por causa de ter exposto o pecado do seu pai lá para fora, porque errar é humano. O que não é humano, o que não é correto, é nós pegarmos o pecado de alguém, a vergonha de alguém, e expormos ao mundo para envergonhar essa pessoa ou para mostrar que ela não é o que parece ser. Isso é errado, tá, irmãos? Nós não estamos aqui para menosprezar nem diminuir ninguém por causa do seu pecado.
tá bom? Um ser humano, por causa de ter caído, não significa que ele é menor do que eu, que não caí hoje. Até porque o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios que aquele que está de pé cuida para não cair, porque a natureza adâmica habita em nós. Então, aquele que está de pé tem que tomar cuidado, porque uma hora pode cair. Então, se vermos alguém numa situação dessa de fraqueza, o que nós fazemos? Façamos como Cã, façamos como Sem e Jafé. Tampamos a vergonha, para que ninguém fique sabendo, para que ninguém ali coloque um fardo pesado sobre essa pessoa, para que essa pessoa não seja envergonhada, para que essa pessoa não seja martirizada por outras, acusada. Nós tampamos e o auxiliamos no secreto. Amém? Isso é bíblico. Jesus vai dizer que se o seu irmão pecar, vai você até ele e o corrige. Se ele não aceitar, aí você chama, vai na presença de 2 testemunhas e conversa com ele. E a Bíblia vai dizer que aonde tiver 2 ou 3, é nesse contexto, tá, irmão? De julgamento, de pecado, de erro, vai 2 ou 3, aonde tiver 2 ou 3, reunido em meu nome, ali eu estarei. Então é nesse momento que nós estivermos ali ajudando nosso irmão, Deus ali estará conosco para nos ajudar a orientar, a levantar esse homem que caiu. Amém? Então, para avançarmos, quem foi Cã? Cã, filho mais novo de Noé. E quais são os filhos de Cã? Tá, irmãos? Nós vamos perceber aqui uma história tremenda sobre a vida desse Cã. Fica até o final para você não perder, tá bom? Se você sair antes do vídeo, você vai perder isso aqui que eu vou passar para você agora, que talvez você nunca ouviu. Cã. Agora nós vemos aqui as consequências do pecado de Cã. Aqui olha o que seu pai, quando acorda, diz. Ele vai dizer: maldito seja Canaã, escravo de escravos, seja para seus irmãos. Disse mais: bendito seja o Senhor Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo, alargue Deus a Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Gênesis 10, versículo 6 vai dizer: os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Então quem foi Canaã? Canaã foi um dos filhos de Cã, tá, irmãos? A biografia de Cã, eu já disse, é o filho mais novo de Noé, e é um filho que não tem uma conotação positiva na Bíblia, por ter exposto a vergonha do seu pai, e agora ele recebe ali uma maldição do seu pai, que ele será servo dos servos para sempre. Ele é a geração dele, e amaldiçoa a Canaã, o seu último filho. Ele recebe a maldição. Era a maneira de dizer: até a sua 4ª geração seja maldita. Foi a maldição que ele recebeu como consequência. Agora, uma curiosidade. Os irmãos lembram da história de Jericó, que era uma grande potência da época? Ali das terras de Canaã, era a maior potência que tinha suas muralhas de 6 metros de largura, de 12 metros aproximadamente de altura, que os cavalos andavam por cima das muralhas, que construíam-se casa pela largura. Tamanha era a potência e fortaleza de Jericó. Você lembra que o que Deus fala com Josué antes dele ir para o fronte da batalha? Ele diz: tudo é maldito lá. Então nada tem proveito lá, apenas a prata, o ouro, que é incorruptível, se traz. Mas o restante, tudo será queimado, porque é maldito, não tem proveito. E aqui nós já temos uma possível resposta para o porquê de Jericó ser maldito. Porque era a maior fortaleza, como se fosse um cartão de visita de Canaã, era Jericó. Aqui nós temos São Paulo, temos Rio de Janeiro, temos a cidade centro. Nós podemos dizer que são ali polos de atração. E aqui, Jericó era a maior potência de Canaã. Mas como Canaã era maldito, seria servo para sempre, por que Deus fala: pode queimar tudo porque tudo é maldito? Exatamente por isso, tá, irmãos? Possivelmente, por se tratar de cananeus, eles deveriam sempre viver
agora na miséria. Por quê? Por causa da maldição herdada por Cã, o pai dos cananeus. Amém, irmãos? Você gostou dessa história? Nós estamos trazendo aqui todos os dias, né? Toda semana estamos trazendo aqui conteúdos desse tipo, tá? Como biografia, história e lições que nós podemos aprender, tá? Lições como essa que nós aprendemos hoje. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva e participe, faça parte do canal EBD, Jonatas Machado, e eu tenho certeza que nós iremos aprender muito nessa série e nas lições da EBD que nós estaremos aqui trazendo para os irmãos. Amém? Deus em Cristo abençoe a sua vida e a sua casa.